E aí, Natália, tudo bem? Aê! Oi, tudo bem? Agora Agora deu sim, hein? certo. Agora sim. Tá tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tô. O meu também tá bom? Tá bom, tá Bom? bom. Deixa eu ajustar aqui que eu vim num outro lugar aqui fazer a live e a gente consegue. Eu ia deixar sem o som porque eu tô carregando o celular. Ah, o meu também. Eu tive que aproveitar agora para carregar. Muito bom, muito bom. Bom, primeiro te agradecer, Nath, porque acho que é a primeira vez que a gente está tendo essa oportunidade, né? O Instagram ele é bem, tá bem cru, ele é enxuto ainda, no projeto, como eu comentei, ele é pequeno, mas a gente vai deixar gravado até para a gente depois conseguir trabalhar com esse conteúdo e direcionar ele para outras propostas também. Qual que é o intuito, né, que a gente desenvolveu nesse, nesse, nesse projeto que eu encontrei como propósito mesmo? Eu vejo muita dificuldade de a gente conseguir conteúdo voltado para o farmacêutico. Agora está bem melhor. Quando é mais farmácia oncológica ou farmácia, mais projetos da indústria farmacêutica voltados para a farmácia clínica, e as próprias sociedades acabam tendo bastante coisa legal também dentro das suas plataformas. Mas o que, que eu enxerguei, o que, que eu entendi como necessidade, né, que eu vi nesses anos, essa caminhada e desenvolvi esse projeto chamado Pharma Academy. Tem muita gente no Brasil que ainda nem é farmacêutico e está Uhum. no seu momento de se desenvolver e de tentar buscar uma vida acadêmica. E eu falei, pô, por que, que a gente não consegue, né, aproveitar esse mundo mais disperso, com gente que está querendo estudar farmácia ou enfermagem, quem já é formado e já está trabalhando, e eu vi sua trajetória aqui, você vai comentar sobre ela, bem legal, Uhum. e depois caminhar para um outro lugar que não seja especificamente a farmácia, né? Porque eu Uhum. venho da indústria farmacêutica e tem muitas áreas dentro da indústria farmacêutica, e o farmacêutico, a gente vai conversar sobre isso, tem uma vantagem para trabalhar em outras áreas, inclusive de onde eu vim, de onde eu fui criado, que é o marketing. Eu acho que isso é bem Uhum. importante. Então, vamos dar início, né? Acho que eu queria te agradecer por ter aceitado essa proposta. Eu sei que sua vida está bem corrida, né? Tem bastante coisa. E eu vou, antes de a gente bater um papo, eu vou te dar uma apresentada rápida, mas eu vou passar essa bola para você. Eu acho que Uhum. eu vi seu currículo, ele é bem interessante, né? Graduada pela Universidade de São Francisco em Campinas. Você é de Campinas, né? Tô de Campinas. Uhum. Sempre morei aqui. Foi graduado pela Universidade de São Francisco em Campinas, se pós-graduou em farmácia oncológica pelo Instituto Racine, né? O Racine tem bastantes projetos, né, que eu vejo que em várias áreas distintas, inclusive na área de marketing. Se especializou em dor, né, no manejo interdisciplinar em dor. Acho que é uma área que me interessou bastante para a gente conversar isso, a gente conseguir ser bem efetivo nessa live. E praticamente, né, você fez essa especialização em manejo de dor na Universidade Federal de São Carlos, né? Na UFSCar, Isso. né? Oscar, uhum. E farmácia clínica também, né? Foi dentro do mesmo grupo, do mesmo curso, né? Ou foram dois cursos distintos? Diferentes. Uhum. Instituições Boa, diferentes. boa. E agora com o speaker, né? Dentro da indústria farmacêutica, trabalhando, fazendo essa ponte entre a indústria e também a área certinho. Mas eu vou parar por aqui. Eu acho que entrevistado é você. Eu acho que o básico eu já dei um overview, vai ficar gravado, né? E, novamente, quem Uhum. estiver entrando na live ou quem depois for assistir num outro momento, deixando as perguntas, eu vou fazer questão de responder todas e você também vai me ajudar nesse processo. Então me fala, quem que é a Natália? Se apresente brevemente que eu vou entrar com uma sequência de perguntas para você. Aham. Então, eu sou farmacêutica, né? Como você já falou. Eu gosto de falar bastante a minha idade, porque às vezes as pessoas olham meu currículo e acham que eu tenho muitos e muitos anos já na área, mas eu tenho 27 anos. Então, eu comecei a minha carreira aí acadêmica bem cedo, né? Tinha muito comigo o que eu queria para minha vida profissional, para o meu futuro. Então, sempre fui
já trilhando isso desde muito nova, né? Então, eu acredito que esse é um ponto muito importante, né? A gente ter em mente o que a gente quer, o que a gente busca profissionalmente. Sempre fui uma pessoa muito sonhadora, gosto muito aí de novos desafios, então sempre fui tentando alinhar essas minhas características pessoais com a minha vida profissional, né? Então, eu me formei na São Francisco, me formei na época da pandemia, então é uma época aí onde eu não tive formatura, a gente só concluiu e já começou aí direto na área, né, na área prática mesmo de ser farmacêutico. E acredito que mesmo sendo assim no período da pandemia, foi um momento muito especial, né? A gente conseguir concluir uma graduação, eu fui a primeira dos meus, entre eu e meu irmão, fui a primeira a me formar, né? Então, para os pais também essa felicidade e alegria de ver o filho trilhando a sua jornada profissional, né? Então, foi muito especial, assim, o ser farmacêutico. Vou falar um pouquinho mais ao longo, né, sobre isso, mas seria resumidamente isso. Meu, que eu tava vendo em 5 anos, né? Quando eu olho, né? Não vou pular para essa fase ainda nosso Sim, bate-papo, mas em 5 anos você saiu de um balcão de farmácia, de uma das principais redes, para você chegar numa posição mais estratégica, né? Até é parte do seu trabalho, mas dentro de uma das principais operadoras, né? De saúde. Eu acho que isso é importante para a gente dar essa visibilidade. A quantidade, na minha visão, e você pode me ajudar para ver se eu não estou míope. Eu não sou farmacêutico, eu sou publicitário, mas o espaço que quem acaba entrando, não só se especializando, mas quem faz farmácia, quem se forma em farmácia, os próximos passos e as oportunidades de trabalho que tem são muito grandes, muito né, grande. em diversos segmentos. Me conta por que farmácia? Acho que vamos começar pela parte acadêmica antes de entrar na sua parte profissional. Eu Me acho que conta por que você decidiu isso. essa pergunta é muito engraçada, porque eu costumo dizer que a farmácia que me escolheu nunca foi uma opção de curso, nunca pensei em ser farmacêutica. Todo o meu período de ensino médio, né, quando eu estava para prestar aí os vestibulares, eu prestei para medicina veterinária. E eu, na época, passei para uma federal, só que era uma federal em Minas Gerais, era muito longe daqui. E aí eu comecei a pensar, eu não sei se eu quero ficar muito longe da minha família, vou ficar sozinha. E aí foi onde eu fui fazer um técnico de veterinária, então eu cheguei a trabalhar um pouco na área. E eu comecei a ver que eu morria de dó, falei assim, ai, não vou conseguir lidar com isso sem ali ter o emocional muito impactado. Aí foi onde eu decidi fazer um ano de cursinho. Então acho que isso foi um divisor assim de águas na minha carreira profissional, porque eu consegui dar tempo ao tempo, né? E consegui realmente pensar o que que eu queria, o que que a Natália queria ser de fato. Eu sabia que eu queria a área da saúde, mas eu não tinha certeza de onde eu queria estar. E aí eu tinha uma amiga, a Renata, que ela é farmacêutica, e na época que eu comecei a terminar, eu fiz um ano de cursinho, então eu estava chegando perto das inscrições das provas e eu falei, meu Deus, eu ainda não decidi o que eu quero prestar. E aí foi onde eu, conversando muito com ela falou, ela começou a trazer esse lado do ser farmacêutico, né? Então ela era responsável por um hospital da região, responsável técnica, e foi trazendo a visão dela, a carreira dela, o que ela via de ser farmacêutica. Acho que isso é muito bom, né? Quando a gente encontra profissionais que realmente amam o que fazem e conseguem trazer essa importância do profissional, né? E aí foi onde eu prestei farmácia, eu fui bolsista, né, pelo ProUni, eu fiz a faculdade particular, mas eu consegui bolsa. E aí foi onde eu entrei em farmácia, já no primeiro semestre, assim, eu me apaixonei pelo curso e falei, não, realmente é aqui que eu quero estar. Então eu falo que foi meio que a farmácia que me escolheu, porque ela não estava nas minhas opções de curso, mas já de cara deu muito certo, assim. Muito legal isso, cara. Você vê, muita gente é decidida. Não, na verdade, todo mundo, quando tem 18 anos, está tentando entrar na faculdade, não está muito claro, né, o que quer Sim. fazer, mas é sempre com o apoio de alguém ou vendo alguma referência, seja no ambiente familiar, seja entre o ambiente, nas amizades mesmo, você Uhum. acaba definindo e encontrando um caminho, né? Obviamente, durante o percurso, você vai se especializando, mas que legal. Parabéns aí Sim. por essa trajetória
acadêmica. E como foi essa migração, né? Você ainda continuava estudando, você estava fazendo estágio para entrar na parte, na vida profissional, ou você já estava formada? Obviamente eu vi que você estagiou, né? Mas você foi bem nos últimos anos ou foi pós, o término da faculdade? No meu primeiro ano de faculdade, como eu fui bolsista, eu tinha bolsa de 50%, então eu precisava trabalhar para poder pagar o restante da faculdade. Então, assim que eu fiz 18 anos, eu já comecei a trabalhar na drogaria, né, que foi no balcão de farmácia mesmo. Então, meu primeiro emprego já foi na área farmacêutica. Eu sempre transitei em diferentes setores, mas dentro da área farmacêutica. E aí foi onde eu fiquei por um ano e meio, no balcão de farmácia. E eu falo assim que foi uma escola para mim, né? Porque é onde a gente tem o primeiro contato com as medicações. Eu falo que a gente não aprende farmacologia na faculdade, né? A gente aprende ali na prática e na vivência. Então, foi onde eu comecei e o pessoal da farmácia sabia que eu estava fazendo faculdade de farmácia, então eles me incluíam muito ali, né, nas conversas com os farmacêuticos, nos atendimentos do farmacêutico, desde o início para eu poder ver como que funcionava. Então, isso também foi muito importante, né, nesse período. E aí, esse foi meu primeiro emprego, não foi estágio, né? Eu era CLT mesmo, contratada ali pela farmácia. E os estágios eu fui fazendo concomitante. Então, eu fazia faculdade de manhã, eu fazia estágio à tarde e trabalhava à noite. E às vezes nos finais de semana também, se eu precisasse fazer alguma troca por conta de estágio na semana, aí eu acabava fazendo o final de semana. Então foi um período aí bastante exaustivo, né? Esse início aí de faculdade, estágio e ser profissional ao mesmo tempo. Imagino, imagino. E a farmácia era ali na região, né, de Sumaré ou era em Campinas mesmo? Não, a farmácia que eu trabalhei era na região de Campinas mesmo. Aí em Sumaré depois foi uma outra empresa que eu trabalhei, mas eu trabalhava aqui em Campinas, nessas drogarias de rede mesmo. Já era Raia Drogasil, já. Já era, Isso, já era. Aham, já já não, era. já é um grupo grande, um grupo já conceituado. Que legal, né? Sim, Porque não era uma independente, uma farmácia independente, que geralmente muita gente no Brasil, né, que eu acabo conversando, tem muitas farmácias e tem muita gente que entrou aqui como seguindo o Instagram, que vem de outras regiões do Brasil, onde tem ainda algumas independentes bem fortalecidas. E sim. dentro da farmácia, você tinha, obviamente, os colegas ali balconistas, eles tinham ideia de que da link, né, o farmacêutico da farmácia, que existem outras oportunidades de carreira, não só a farmácia de rua, na farmácia de bairro, que existem Aham. outros espaços, eles têm essa visibilidade? Eu acho que ainda é algo a ser trabalhado, né? Tanto é que quando eu virei farmacêutica, dentro da minha própria família, às vezes tinha aquele questionamento: ah, mas o que que você faz se não é na farmácia, né? Então, assim, as pessoas confundem e às vezes não conseguem enxergar o papel amplo do farmacêutico, né? Então, às vezes acha: ah, não, achei que isso daí que você fazia, quem fazia era o enfermeiro, achei que isso quem fazia era o médico. Então, às vezes, já tinha essa visão e dentro da minha própria família. Então, eu imagino que, assim, externo, né, as pessoas que trabalham ali na farmácia também tinham essa visão, né? E geralmente, assim, se a gente for pensar em porta de entrada, é uma das que a gente mais encontra, né? Quando se forma ali como farmacêutico, é uma das primeiras, né, oportunidades, é o balcão da farmácia, né? Então, eu acredito, assim, que as pessoas têm essa visão um pouco limitada, né? Se a gente for abrir aí o CFF para poder ver, hoje o farmacêutico ele tem mais de 100 áreas que ele pode atuar, né? Então é uma gama muito grande dentro de uma profissão só. Não, impressionante, impressionante. Eu não tinha essa visibilidade. É que quando eu vou comprar Uhum. remédio na farmácia, eu acabo, né, conversando, eu fico no outro papel, né? Eu sou o consumidor e fico às vezes navegando, faço o paciente oculto, né? Sim, sim. O, e fico perguntando, fico navegando ali para poder entender. E uma vez surgiu o interesse de uma colega, falou: ah, você trabalha em lugar tal? Assim, ah, como que eu faço para trabalhar? Eu falei: pô, você quer ir para a indústria? Você quer trabalhar? Eu falei: não, eu tenho interesse. E isso no balcão ali. Aí eu falei: uma conversa mais tinha que ter um pouco mais de sigilo, né? Porque ela era funcionária, não queria Sim. que ela demonstrasse isso, mas ela surtiu esse interesse. Falei: olha, eu não tinha ideia. Que bom que você acabou validando isso. Você acabou ficando 2 anos ali e depois você foi para estagiar numa farmácia
mais focada na oncologia pediátrica, né? É isso? A oncologia pediátrica, ela coincidiu aí que eu ainda trabalhava, né? Ah, Então, sim. foi o período que eu fiz junto com o estágio, que na verdade, assim, a oncologia, desde quando eu comecei a graduação, eu falei que eu queria me especializar na área da oncologia. Isso era uma certeza, assim, desde o meu primeiro semestre de faculdade. Legal, legal. Acredito que assim tem muito da influência da minha mãe. A minha mãe é técnica de enfermagem e trabalha na oncologia pediátrica. Hoje ela está na oncologia adulto, né? Mas na época ela trabalhava na pediatria. E eu via muito, né, aquilo da oncologia, assim, o processo do paciente oncológico, e eu falava, nossa, é esse meu propósito, é esse tipo de pessoa que eu quero ajudar. Então, desde esse período da graduação, era a área que eu decidi que eu queria seguir. Então, eu puxei fui estratégica, né, nesse sentido, de procurar um estágio que iria abarcar ali uma área que eu gostaria. E eu sou muito grata, assim, ao Afonso, que foi o profissional que me deu essa oportunidade do estágio, porque é muito difícil na oncologia os hospitais e as clínicas serem abertas a estágio, né? Porque é uma área Certeza. muito restrita. Então era muito difícil e ele acabou me, né, eu conversei com ele, falei desse meu desejo, e foi aí uma pessoa que abriu as portas e toda a equipe de farmacêuticos dele também me receberam muito bem, foram pessoas aí fundamentais nessa confirmação de que realmente eu queria oncologia, né? Por mais que eu trilhei para oncologia adulto, foram pessoas que me receberam muito bem, assim, e me trouxeram mais aí um grupo de pessoas que me trouxe o valor do farmacêutico dentro dessa área. Então, eu acabei Muito fazendo legal. estágio concomitante ao trabalho mesmo. Muito legal. E depois, não, propósito, né? E deu para ver que você é bem estratégica e não é à toa que em 5 anos você fez essa movimentação. É legal ter foco. Eu não tive esse, não na área da farmácia, mas eu foi abrindo oportunidades para mim na minha vida profissional e eu fui abraçando elas, mas eu não tinha muito foco não para onde eu também estava querendo, onde eu poderia chegar. Eu fui Uhum. mergulhando no aprendizado. É legal ouvir isso, né? Acho que são gerações distintas que eu percebo a velocidade que as pessoas acabam tendo e isso é legal ter foco para buscar realmente o que vocês estão buscando. Deixa eu te falar, aonde que você entrou depois, em que parte desse trabalho que você estava representando na farmácia ainda, quando que você entrou na prefeitura de Campinas? Foi na época que eu pedi as contas da farmácia, na verdade, na drogaria. Eu acabei aí assumindo um risco, né? Porque na empresa, na prefeitura, eu entrei como estagiária. Eu tinha um bom valor de bolsa de estágio, né? Então eu acabei optando por pedir as contas do meu emprego para poder ficar apenas ali me dedicando à época no estágio. Então foi um estágio remunerado, eu passei todo por um processo seletivo e aí foi onde eu fiquei quase 2 anos. Então eu saí da drogaria e entrei nesse estágio. E aí não foi contato direto com o paciente, né, em centro de saúde, eu ficava no prédio mesmo da prefeitura e Hum, eu ficava nessa parte de licitação, de pregão, de compra de medicamento. Então eu fazia essa parte do estágio, o reabastecimento, quando os medicamentos entravam em falta, então eu recebia o contato dos pacientes, dos centros de saúde comunicando falta de medicamento. Então, aí foi uma outra área totalmente diferente. não, aprendizado. Tá parecendo entrevista, né? Mas é legal entender essa Mas é legal. trajetória para ver quantas oportunidades É, existem. E, sim. e depois da prefeitura, foi aí que você foi para a Unimed. Na verdade, aí o que aconteceu? Eu entrei num hospital trabalhando como auxiliar de farmácia. Eu estava para concluir a minha graduação. E aí eu entrei na época da pandemia e eu gosto assim dessa parte porque foi muito engraçado que eu fui fazer a entrevista e como eu já sabia que eu tava, né, outra estratégia ali, eu sabia que eu tava terminando a faculdade, então eu queria já começar ali estreitar esses laços para ir para a área da onco. Então eu sabia que eu ainda não podia ir para oncologia porque exigia pós-graduação, né? E eu falei, então eu vou começar a olhar os lugares da cidade que tenha oncologia agregada, mais algum cargo que eu possa entrar. Então foi onde eu comecei a tentar a vaga como auxiliar de farmácia para hospital mesmo.
E aí eu entrei num pronto-socorro e foi na época da pandemia e aí foi muito emblemático assim para mim, porque a entrevista, por ser no período de pandemia, era uma vaga muito emergencial. Então eles não tinham tempo de ficar ali ensinando, preparando o candidato. Então foi uma entrevista em roda. E aí eu lembro que a gente tinha mais de 30 pessoas na sala. E a única pergunta era: o que você tem de experiência na área hospitalar, na área de pronto-socorro? E eu fui a penúltima a falar. E aí as pessoas começaram a falar e todo mundo, assim, tenho 10 anos, 15 anos, 7 anos, todo mundo tinha experiência. E aí chegou a minha vez. Eu falei, eu não tenho experiência, não tenho experiência na área hospitalar. Aí a gente ainda estava no meio de uma pandemia, e eu falei, gente, nunca que isso vai dar certo, né? E aí eu voltei para casa, e eu lembro que meu pai me ligou no caminho voltando para casa, e eu falei, ah, pai, não deu certo. Ele falou assim, mas por quê? Já deram a resposta? Eu falei, não, pai, porque tinha muita gente lá, e é óbvio que num período que não tem tempo de treinar alguém, eles não vão contratar alguém sem experiência. E aí passou uns 2 dias e a moça do RH me ligou. Ela falou, ah, tá, eu tô te ligando para avisar que você foi selecionada para vaga, e tinha uma vaga só. E eu ainda falei pra moça no telefone, eu falei assim, você tem certeza que você tá ligando pra pessoa certa? E ela falou assim, tenho certeza, Natália Scarparo, tudo. E aí eu já fui fazer o processo de admissão e eu entrei. E assim, foi muito importante para mim. A minha gestora nessa época também foi a Paula. Então eu gosto de trazer assim esses nomes, porque foram pessoas que realmente foram muito importantes na minha trajetória, né? E essa Sensacional. gestora, por coincidência, sem eu saber, ela tinha justamente saído da oncologia para vir para hospitalar. Então, assim, quando eu entrei, foi alguém que eu pude conversar sobre oncologia, ver se era realmente a oncologia que eu queria. E também sou muito grata à equipe, né, desse pronto-socorro, porque, assim, num período de pandemia, fui treinada do zero, foi um momento muito sofrido, né, para todo mundo. Sim. Principalmente porque eu trabalhava na linha de frente, né? Então a gente tinha aquele contato direto, era todos os dias você sair de casa com medo do que podia acontecer ali dentro. Então foi assim um período muito único, eu falo, e muito importante para mim, mas também já foi pensando estrategicamente que por ter o setor de oncologia na mesma empresa, aí eu teria a possibilidade futura de transicionar para a área da oncologia. Então, eu fiquei nesse local, só que eu me formei. Depois de formada, eu ainda fiquei uns 6 meses esperando vaga como farmacêutica, mas não abria vaga na oncologia. E aí eu acabei saindo, fui para um outro hospital, onde eu fiquei como farmacêutica por um ano. E aí foi onde eu trabalhei como farmacêutica, só que eu falei, eu acho que nesse período, né, de um ano e meio que eu fiquei lá, eu consegui deixar quem era a Natália, né, e deixei esse interesse pela oncologia. Então eu tinha muito na minha cabeça que a hora que aparecesse a vaga, eles iriam lembrar de mim, né? Então eu saí muito tranquila, assim, muito em paz mesmo de lá, com essas portas abertas. E aí, assim que abriu a primeira vaga de oncologia, eles me ligaram para eu poder entrar no setor da onco. E aí foi onde eu pedi as contas de onde eu estava e eu entrei direto na oncologia, que era o que eu queria. Que Então, legal. basicamente E foi esse caminho. o hospital que você falou é o Irmãos Penteado. O hospital que eu saí de auxiliar para virar farmacêutica foi o Irmãos Penteado, isso mesmo. E, pô, uma bagagem boa, né? Você saiu de um balcão, e aqui já vai dar um mote para uma outra pergunta, né? Importante até para a gente trazer esse conteúdo depois de uma forma mais resumida, né? Acho que a Sim. principal dúvida, pelo menos era a minha, mas como eu venho de um segmento farmacêutico, né? Não venho do segmento farmacêutico, eu venho do segmento da indústria farmacêutica, eu só fui entender isso quando eu comecei a trabalhar com hospital. Né? Uhum. Porque então eu só trabalhava com clínica e trabalhava praticamente promovendo medicamento na clínica e depois indo no PDV, a gente chama PDV a farmácia, né? Para Sim, poder entender. E quando você vai para o hospital, o mundo é completamente diferente. sim, Então eu queria ouvir completamente. de você qual que é a princípio de uma visão farmacêutica e que você trabalha, começou sua carreira na farmácia de uma grande rede na rua, de bairro mesmo, né? Os Uhum. principais papéis ali dentro que você desenvolveu e que você teve a oportunidade de aprender, e depois dentro de um hospital, né? E nesse caminho também, trabalhando ali numa grande estrutura, né? Numa grande a gente chama de pagadora, que é a própria a Unimed, dentro desse trabalho, como assim como tem outras, são estruturas completamente diferentes. Qual que é a base, na sua opinião, assim, até para você tentar resumir,
Quais são os principais diferenciais de uma farmacêutica que atua dentro de uma farmácia de bairro? O que é básico, que você tem que ter excelência naquilo? E quando você vai para dentro de um hospital, né? Qual que é o papel de uma farmacêutica básico dentro de um hospital? E aonde que esses dois papéis eles acabam, de certa forma, sendo congruentes, né? Eles acabam se unindo. E aí você, como farmacêutica, você fala, olha, é muito claro que o meu papel aqui, o meu propósito, em ambos os casos funciona muito bem, mas aqui eu tenho que tomar um pouco mais de atenção e aqui é outro caminho. Eu acredito que, assim, em questão de... Pensando nos dois, né? Eu acho que a gente sempre tem que ter em mente que são vidas que estão ali nas nossas mãos, né? Digamos assim. Então, tanto a responsabilidade de dispensar um medicamento errado, né? Numa drogaria, a gente sabe muito bem que hoje tem muita medicação ali que poderia ser controlada, ter a dispensação só com receita médica. A gente sabe que na prática eu consigo chegar hoje na drogaria e pedir no balcão e eles vão me entregar sem ter nenhum questionamento, né? Então, eu acho que essa responsabilidade de entender que a gente está trabalhando com uma droga, né? Que ela tem tanto potencial para ser terapêutico quanto letal. Então, eu acho que o farmacêutico ele tem muito esse olhar para a medicação, né? Um olhar que, a mesma forma que tem o benefício, tem o risco. Com relação à farmácia hospitalar, eu acho que a gente tem ali um pouco mais de cautela e cuidado, porque muitas vezes a gente está falando de medicações que estão sendo infundidas direto na veia de um paciente, né? Então, o risco disso, se tiver alguma coisa errada, se esse paciente tiver uma reação alérgica, é tudo muito mais rápido do que um comprimido, por exemplo, que ele compra ali na farmácia e faz o uso. Então, acredito que a questão da responsabilidade, ela existe em ambas, né? Mas esse acompanhamento que a gente consegue ter na área hospitalar, ele acaba sendo um acompanhamento muito bacana. Hoje a gente fala muito da atuação do farmacêutico clínico, né? Então a gente sai daquele modelo de farmacêutico que fica dentro das quatro paredes de uma farmácia para aquele farmacêutico que desce, né, para discussão de caso clínico com médico, com equipe multiprofissional, atendendo, né, paciente diretamente em consultório farmacêutico. Então, tudo isso traz muita visibilidade para a profissão farmacêutica. E você tira, né? Porque eu tenho uma amiga que é médica e a gente fala muito sobre isso. Às vezes as pessoas têm a visão de que o médico ele tem que saber tudo. E não que o médico não saiba da medicação que ele está prescrevendo, mas assim, ele pode dividir esse cuidado, né? Ele tem tantas coisas para olhar, e por que que eu não posso passar para um farmacêutico que foi formado e é especialista na medicação? Então, acho que a gente sai um pouco desse olhar de que o médico, ele tem que saber tudo e dar conta de tudo, e consegue trazer a demanda para a área específica da demanda, né? E eu acho que acima de tudo isso é a gente conseguir ter um olhar do todo, né? Acho que na hora que a gente falar um pouquinho da oncologia, vou poder explicar isso melhor, mas a gente não pode ser o profissional que olha só para a medicação, sabe? Só para o doente, mas a gente tem que ver tudo que está ao redor e que envolve esse indivíduo que está ali fazendo uso. Então, eu acho que assim, a hospitalar também tem muito isso, né? Ninguém vai no hospital porque está saudável. Então, quando a gente trabalha ali na área hospitalar, a gente tem que entender que esse paciente está acometido por alguma coisa. Diferente, às vezes, da drogaria, que eu posso ir para comprar alguma coisa, por exemplo, porque o meu comprimido para náusea acabou e eu quero deixar um de escape na minha bolsa. Então, quando a gente pensa em hospitalar, a gente vai num cenário diferente do próprio paciente, né? Então, acredito que esse olhar também tem que ser diferente do profissional farmacêutico. Bem legal, bem legal. E dentro do hospital, você consegue dar de uma forma resumida, antes de a gente entrar na oncologia, quais são os caminhos da farmacêutica e do farmacêutico dentro do hospital? Porque até onde eu entendo, e não sei se é só isso, você tem a farmácia clínica, né? Você tem quem controla ali o estoque, a entrada, a saída. É realmente mais do que cuidados, um administrador de estoque mesmo, né? Do que entra para o hospital para poder depois ser dispensado. Aí tem aquele outro setor ali, no setor da enfermagem, né? Que também acho que tem um acesso, quando eu vou lá tomar o soro, quando eu vou para o pronto-socorro e entro, né, naquela ala para poder ser medicado.
que vem os enfermeiros, ali também tem farmacêuticos, né? E também tem um lugar onde tem todo o controle desse medicamento. E tem outras áreas também, eu vou até me estender, se me ajuda, se isso procede. Você também acaba tendo acesso ou participação dentro de comitês e sessões dentro do hospital de Sim, boas práticas, assim como, por exemplo, a infectologia no hospital tem o controle, né, de uso racional de antibióticos, né? Não sei se... E sim, sim. dentro da CCIH, eu não sei se só tem infectologistas ou se tem farmacêuticos também ali dando esse suporte, esse apoio. Ou seja, a mais do que a enfermagem, né, a farmacêutica tem uma navegação dentro de um único hospital gigantesca, né? Sim. Então, como que você explica isso? É isso mesmo essa visão que eu tenho, ou isso está um pouco míope? Não, é isso mesmo. Eu falo assim que a farmácia tem para todos os gostos, né? Porque a gente consegue ver que tem área para todo mundo. Então, realmente, dentro da hospitalar, a gente tem a parte, né, da farmácia clínica, do acompanhamento beira-leito, tem a parte de protocolo de sepse, geralmente é farmacêutico que conduz, né, essa parte, e geralmente é o farmacêutico com o enfermeiro. Tem muitos hospitais que têm os protocolos de TEP, né, de tromboembolismo. Então, também as drogas que vão ser utilizadas nesses casos, quais os protocolos que precisam ter padrão de medicação. A gente tem o farmacêutico também presente dentro de UTI, né? Porque a gente tem que pensar que, mesmo sendo um hospital, são áreas muito distintas, né? Então, um medicamento de pronto-socorro é muito diferente de uma UTI, que é muito diferente do centro cirúrgico, que também é uma outra área de atuação do farmacêutico, né? Então, droga vasoativa, enfim, várias medicações que são totalmente diferentes o manejo, e se você for parar para pensar, tá tudo dentro do mesmo ambiente ali que é o hospitalar, né? Então, dentro do próprio hospital, a gente tem muitas vertentes. E, assim, também vai ter os profissionais farmacêuticos que não gostam muito dessa área clínica, que preferem ficar nessa parte mais administrativa, como você comentou, né? Então, tem a parte interna mesmo da farmácia, de organização de estoque, né, de medicamentos, de avaliação da prescrição em sistema, que aí não exige que tenha esse contato direto com o paciente, né? Mas você faz essa análise crítica da prescrição que você recebe do médico. Tem os protocolos de antibióticos que também são padronizados. Então, tem tanto a área para quem tem mais esse perfil do contato ali com o médico, com o paciente, assim como tem para aquelas pessoas que preferem ficar ali mais reclusas na farmácia e fazer mais ali uma função administrativa. Então, tem os dois lados, sim, de opções, né? Muito bom, muito interessante. Olha, bem legal esse bate-papo. Já se passaram 30 minutos, né? Mas já me deu uma aula, e isso é importante para quem está assistindo e para quem depois for assistir, a importância, né, e o papel relevante, os papéis relevantes que tem uma farmacêutica e um farmacêutico. Vamos entrar agora, me dá um norte para poder entender um pouco sobre a sua experiência, né? Isso que é legal ter conversado com você nessa primeira live, que você tem experiência do público, você tem do privado, Uhum. né? Me traz um pouco dessa experiência sua no serviço público e privado e já vamos entrar depois, para eu não te interromper, na sua área atual e na área mais interessante, né? E mais técnica, como que é a jornada do paciente oncológico Uhum. ou oncohematológico também. Sim. Essa parte da jornada aí do público e do privado, eu falo que todo mundo deveria ter esse desejo, né, de pelo menos em algum momento transitar entre as duas, porque são realidades totalmente diferentes, né? Então, o Hospital Irmãos Penteado, que eu trabalhei também, tinha parte do setor privado, parte público, então a gente também tive esse contato lá dentro, né? E a gente consegue perceber justamente essa questão da diferença de acesso, né, que esses pacientes têm quando a gente fala do público e quando a gente fala do privado, né? Então, quando a gente fala do público, por exemplo, às vezes uma medicação que no privado a gente consegue assim e tá padronizado, pode fazer e dispensar, no público, eles vão olhar aquela questão de custo, né? Não que o privado não olhe, mas a questão de verbas públicas para poder serem utilizadas no serviço público é muito diferente, né? Então, assim, eu tenho um medicamento que custa 100 mil
que eu posso tratar um paciente. Ou eu pego esses 100 mil e eu trato 50 pacientes com outro tipo de medicação mais em conta. Então, assim, é uma análise, né? E eu entendo que está dentro da realidade do que é o serviço público, né? Mas é uma realidade que acontece, né? Que a gente observa. Às vezes a gente acaba encontrando pacientes nessa jornada, né, que começam o tratamento no público, depois precisam vir para o privado. E até essa experiência que eu tive de trabalhar com processo de licitação, de pregão, para a gente comprar uma caneta Bic, você tem que fazer um processo de licitação e avaliar quais as empresas que vão ter o menor custo. Isso é uma coisa que a gente não fala muito no setor privado, né? Pelo menos não nesses mínimos detalhes e nesses mínimos custos que a gente vê que não tem tanto valor agregado, né? Então, eu acho que isso é uma realidade muito distinta. Mas eu acredito que é uma área que as pessoas deveriam ter esse desejo, nem que fosse aí no período do estágio, né? Tentar conhecer um pouco o setor público, justamente para a gente poder entender, né? Entender que não é uma questão de governo, é uma questão de como é instituído, né? E a gente conseguir entender essa visão de que às vezes vai tratar mais pacientes com o custo que tem, em vez de comprar um só que vai beneficiar uma única pessoa. Então, essa visão, ela de fato existe, né? E falando então sobre essa parte da oncologia, eu acredito que essa jornada do paciente, ela é uma jornada que a gente tem que estar do início ao fim, né, com o paciente, do início do tratamento até ele finalizar esse tratamento com a gente tem que fazer parte disso. Quando eu entrei, né, na área da oncologia, a gente tinha o farmacêutico atuando ali na parte da farmácia clínica, fazendo esses acompanhamentos. Só que eu sempre gostei muito dessa parte da clínica, de caso com o médico, de participar das discussões. Então, farmacovigilância, auditoria clínica, discussão de caso. Então, eu sempre fui tentando ali entrar nessas comissões. Eu acho que isso é muito importante. Porque eu costumo dizer que o farmacêutico, ele é o próprio responsável por elevar o nome da profissão, né? Se a gente não fizer isso, vai ser muito difícil as pessoas ao redor terem essa visão, porque é aquilo que eu te falei no início, a visão das pessoas é que o farmacêutico ele está dentro da drogaria e só se limita a isso. Então, quando eu entrei, eu já comecei a ter esse movimento de, olha, vamos colocar farmacêutico aqui, vamos inserir aqui, vamos participar disso, vamos criar protocolo daquilo. Então, a gente vai trazendo a importância do porquê que o farmacêutico tem que fazer parte daquilo. Então, eu comecei a acompanhar esses pacientes junto com a equipe multiprofissional. Então, eu tenho contato diário ali, né, com nutricionista, educadora física, fisioterapeuta, enfermeira. Então, a gente psicóloga. Então, a gente trabalha todo mundo junto. E acaba que a gente conseguiu instituir esse lugar do farmacêutico, né? Então, quem é o farmacêutico dentro de uma equipe de oncologia? Então, as pessoas hoje já sabem, eu tenho essa dúvida de medicação, vamos acionar a Natália porque ela vai ajudar, vamos acionar a equipe de farmácia porque eles vão ajudar. Então, é uma construção diária, né? Eu acho que é muito fácil a gente reclamar, né? É muito comum, às vezes, a gente encontrar pessoas que às vezes não estão felizes mesmo dentro da profissão e elas vão reclamar e falar mal, porque o salário não tá bom, porque o lugar não tá bom, nada tá bom. Mas a gente tem que ter essas pessoas onde a gente encontra e consegue ver, não, de fato, isso é uma função desse profissional, né? E é onde a gente vai ganhando espaço. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente mostrar o nosso valor sem precisar diminuir o da outra profissão. Saber que a outra profissão tem a importância dela, mas eu também tenho a minha, eu consigo contribuir. Então, hoje, na área que eu atuo dentro da oncologia, eu faço muito acompanhamento dos pacientes com relação a tudo que diz respeito ao medicamento, né? Então, desde que ele começa a quimioterapia ali, se ele tem efeitos colaterais, se ele precisa de ajuda, o óbvio, ele precisa ser dito, né? Então, às vezes, a gente encontra pacientes que a gente fala assim, não precisa explicar como que toma um Dramin para náusea, porque isso daí tem na bula do Dramin. E é muito comum, né? O paciente chegar e falar assim, tá bom, eu tenho essa receita aqui, tá falando para eu tomar Dramin. Como que eu tomo Dramin? Então, assim, são perguntas que pra gente às vezes pode ser básico, mas a gente tem que ter ser esse suporte de segurança para o paciente, né?
E eu costumo dizer assim que hoje a gente tem muito recurso dentro farmacológico e não farmacológico para poder tratar esses pacientes. Então não dá mais para a gente ter aquela visão de que o paciente oncológico é aquele paciente sentado no balde vomitando depois de uma quimioterapia, né? Então hoje a gente tem muitos recursos farmacológicos para manejar sintoma e precisa do farmacêutico para que isso aconteça, né? Então para a gente ter esse olhar do que a medicação está causando e o que eu posso intervir com o médico para que esse paciente não tenha mais essa queixa. E aí foi muito onde eu caminhei para essa área da dor, né? Da dor, cuidados paliativos, que aí foi onde eu fui percebendo também esse buraco ali na questão de não ter todo o atendimento como precisava, todo esse olhar que precisava, e aí foi onde eu fui direcionando também as minhas especializações para isso. Então, eu acho que o paciente oncológico ele precisa ser assistido de uma forma completa do início ao fim. E entender que é um paciente que já está passando por um momento muito difícil e delicado. E a gente não pode olhar ali só a doença, né? Mas tem que entender que é um indivíduo que muitas vezes está perdendo seus papéis na sociedade, suas funções como pessoa em função de um tratamento. Então, assim, como propósito mesmo, eu tenho muito isso, que o que eu puder fazer para ajudar e minimizar o impacto de uma doença que não é fácil, eu me coloco à disposição para fazer. Fantástico, fantástico. Acho que você comentou bastante isso, né? Quem reclama, é comum, porque a área é pesada, né? Sim. Sair de um balcão que já é pesado de uma farmácia de rua, vir para dentro de uma operação do hospital, ainda mais você que passou em pouco tempo, num período de pandemia, e graças a Deus a gente está vivo, você está viva, Sim. e quem está vivo tem que entender isso como missão, né? Que a gente está aqui por alguma razão. Isso é desgastante. Então, às vezes, começa a pesar salário, começa a pegar muitos lados também emocionais. E você tem uma atitude. Eu acho que ter atitude para se movimentar antes de começar a reclamar para ir para um outro lugar, e é isso que é interessante na farmácia. Como Uhum. farmacêutico, né? Você tem espaços não só na farmácia, para quem é farmacêutico, mas várias outras áreas, inclusive indo para o marketing. Eu vou agradecer aqui a Meire, eu estou vendo a Meire, o Vitor, a Dayan Prim, é isso? Daiman Prim, que estão aqui na live com a gente por enquanto. Quem quiser ir escrevendo algumas perguntas para a Natália, acho que a Natália aqui está dando uma aula para a gente de humildade e de carreira e da vida acadêmica até a vida profissional. E trazer esse conteúdo, né, de uma forma gratuita dentro de uma plataforma para a gente poder entender. A gente acaba fazendo essa troca para ir para uma próxima etapa. A Natália indo para outros caminhos e quem está entrando e quem for curtir esse conteúdo, vindo proposições onde você mesmo acabou de comentar. Você sai de uma posição, vai para outra, já abre um espaço, né? Sim. Então você já vai abrindo e vai trazendo gente mais preparada, mais motivada e com um propósito para vir para essa área. Você falou bastante dessa jornada do paciente. Me fala as dificuldades que você encontrou durante essa sua jornada. Da Natália que saiu lá, né, bem direcionada, sabendo que queria fazer farmácia, passando por vários processos da parte profissional. É interessante te fazer essa pergunta porque vai ter muita gente que vai se identificar com isso, né? Todo mundo, Uhum. cada um tem o seu próprio peso e suas dificuldades, e o segredo é não desistir. O que foi, onde você encontrou mais dificuldade durante todo esse processo, tanto da parte acadêmica, migração para a área profissional e aonde você ainda quer chegar, né? Que a gente vai dar alguns spoilers aqui do que hoje você também está fazendo Uhum. e o que foi mais doloroso para você. Eu acho que essa parte das dificuldades, eu acho que o fator idade, eu não diria que foi um impeditivo, né? Mas é um fator que às vezes as pessoas olham e falam assim, tá chegando agora, uma pessoa tão nova, querendo impor ideia, querendo fazer coisas diferentes. Então, eu acho que assim, quando a gente entra num lugar novo, e entra com ideias novas, nem sempre todo mundo vai querer acatar aquelas ideias ou vai achar que é uma ideia bacana, porque às vezes é confortável, né?
Vai ter muita gente, isso é uma coisa que eu dou de conselho, né? Que a gente, na nossa carreira, seja qual área for, mas estou falando aqui da minha trajetória, a gente vai encontrar pessoas acomodadas. Isso é um fato, né? Em qualquer trabalho que a gente for, em qualquer etapa que a gente passar, vai ter gente que vai estar sempre confortável em fazer aquilo, não quer mudança, tá tudo bem, tá tudo ótimo, não faço questão do farmacêutico ser melhor conhecido, né? Então, isso a gente encontra na nossa trajetória profissional. Então, eu acho que a gente, em questão de dificuldade, assim, é essa aceitação. Em alguns lugares, onde eu trabalho hoje, foi mais tranquilo essa questão de aceitação de ideias, eu não tive barreiras, tive muito apoio, assim, da minha gestão direta. Quando eu trazia ideias novas, é uma pessoa muito aberta a ouvir, isso é muito bom. Mas eu sei que não é a realidade de todos os serviços, né? Então, a gente ter ali essa persistência mesmo, por mais que venham essas dificuldades, ter essa persistência de saber aonde a gente quer chegar. E essa questão da idade eu falo porque tem muita gente que às vezes comenta, eu fui me candidatar para uma vaga, para tal serviço, e eles querem alguém com experiência prévia. Então, isso é uma coisa muito comum também da gente observar, né? Eu sinto que hoje a gente tem menos isso do que anos atrás, mas ainda existe vagas, empresas que vão acabar pedindo essa experiência prévia e acaba preferindo alguém que já tem uma bagagem do que alguém que venha para você ter que ensinar do zero. Então, isso Normal, normal. é uma dificuldade, né? Mas eu acho que a gente não pode desistir, né? O que eu deixaria para as pessoas assim que estão pensando na área farmacêutica, seja qual setor tiver o desejo, é que você não desista se de fato é aquilo que você quer, né? Eu acho que você ir direcionando sua carreira é muito importante, que foi uma estratégia que eu usei para poder alcançar, eu digo que em pouco tempo, porque pela minha idade, né, e todos os lugares aí que eu já trilhei, não foram muitos anos de experiência como farmacêutica, mas o fato de ser estratégica nas minhas escolhas foi o que fez muita diferença. Então, a escolha de pós-graduação, onde que eu ia querer trabalhar, pensando em questão de movimentação do setor. Então, eu acho que isso é uma dica muito legal, porque se a gente já não tem experiência prática e tem esse desejo pela área, é entender que a oportunidade vai aparecer, né? Se a gente trabalhar bem, fizer o nosso bem feito, essa oportunidade ela vai fluir, vai ser mais natural aí do que a gente imagina. Muito bom. Basicamente, eu posso entender que surgindo a oportunidade, mesmo você buscando, a oportunidade que aparecer, você abraçar e aprender, sugar ao máximo esse aprendizado, mas não ficar estagnado naquilo que você está fazendo, né? Dá tempo ao tempo, você foi muito rápida, né? Também é um exemplo de velocidade para chegar onde quer, mas também entender que tem os riscos quando isso acontece, mas está muito focada e direcionada para chegar onde você chegou e ainda aberta para poder fazer outros caminhos. E acho que Gabriele entrou também aqui, ó, já estou assinando para a Gabriele, mais uma colega para poder ouvir você. E já aproveitar, né, Gabriele, se você quiser deixar as suas dúvidas aqui, suas perguntas para poder a Natália esclarecer. Eu estou tendo uma aula aqui, viu, de quem começou na vida acadêmica de farmácia, quem está mergulhando para a farmácia de rua, e depois foi para uma farmácia dentro de uma área de um pagador, né, de plano de saúde. E agora a Natália vai contar, né, que é o que eu quero perguntar. Como foi essa sua transição de passar por hospital público, privado, né, e agora, de certa forma, você está migrando, está fazendo essa transição para você ser palestrante. A gente chama na indústria farmacêutica de KOL, né? Key Opinion Leader, né? Um nome bonito para a gente falar que são... E tem níveis isso, né? Sim. Você está começando, você seria um Tier 1, né? Uma palestrante iniciante que tem muito conteúdo para dar, mas a partir do momento que você pisa nesse mercado, você tem muito conhecimento e vai aprendendo e vai estudando até chegar num ponto de palestrantes que vão para fora para poder apresentar dados. E eu vejo isso muito na área médica, né? Nos meus 27 anos que eu trabalho dentro da indústria farmacêutica. E eu vejo muito forte agora nos congressos de farmácia, farmacêuticas falando com um peso gigantesco para oncologista, para hematologista e também enfermeiros. O enfermeiro navegador, né? Que eu nem conhecia. Que está dentro de um hospital, que sai de uma área, que traz os dados. Então me conta pra gente aqui, como foi essa sua transição
para você está trabalhando ainda como farmacêutica dentro de um grupo muito grande, né? Um dos maiores grupos do Brasil verticalizados. E como que você também tem um passo ali, eu acho que essa demanda veio da indústria, você procurou essa demanda. Como que foi essa sua transição para ser palestrante para a indústria farmacêutica? Então, essa área de ser palestrante é uma coisa que eu também tinha o desejo, né, na minha carreira. Então, quando eu comecei aí a buscar esse contato, esse networking com profissionais da área, então eu uso muito do LinkedIn, né, para poder conhecer pessoas novas, estar ali conectada com pessoas de áreas diferentes. E eu tinha esse desejo, mas às vezes eu falava assim, ah, será, né? Será? Já faço tanta coisa. E aí às vezes no serviço mesmo, eu tinha a oportunidade de dar aulas e atualizações para a equipe multi, e o pessoal sempre falava, nossa, você leva jeito, você é boa nisso, você explica bem, por que você não investe nisso, tudo. E aí eu comecei a pensar, por que não, né? E é o que eu falei assim no início, eu sou muito feliz sendo farmacêutica, né? Então, eu tenho amigos que falam assim para mim, ah, se eu te conhecesse antes de ter escolhido a minha profissão, talvez eu tivesse feito farmácia. Então, assim, eu queria, eu falei, por que não, né? Se eu puder trazer a atuação do farmacêutico de uma forma diferente, né? Trazer esse outro lado do farmacêutico à frente de palestras, podendo trazer conhecimento técnico, né? Que isso é fundamental na nossa área. Eu falo que a área da oncologia, especificamente, se a gente for olhar, tem uma medicação nova por semana, né? Então é um giro muito rápido de informação. E se a gente tiver profissionais para poder trazer essas atualizações, esse manejo, é muito importante. Ano passado, eu comecei a dar palestras em épocas assim de Outubro Rosa, Novembro Azul, em ONGs, em instituições assim, espontânea mesmo, né? Então eu comecei a dar essas palestras em ONG, sem remuneração. E eu falei, são formas de eu estar ali praticando palestra, falando com pessoas, vendo dúvida de pacientes reais, né? Que estão ali assistindo, muitas vezes têm dúvidas. E eu, assim, tinha esse desejo de começar a ser palestrante pela indústria farmacêutica, mas eu mesma não imaginava que seria tão rápido, né? Então, até novembro do ano passado, eu estava fazendo as palestras em ONGs, e depois, no início desse ano, eu já fui convidada para começar a fazer as palestras pela indústria farmacêutica, então foi onde eu tive essa primeira oportunidade. Mas isso foi muito importante, né? Esse primeiro passo de deixar esse desejo expresso aí para essas pessoas, né? Que eram as pessoas de dentro da indústria. Então, trazer essa minha vontade de aprender e essa minha disponibilidade, né? De estar ali podendo fazer isso. Então, eu comecei ali no início do ano na área da indústria farmacêutica, né? Estou fazendo a parte de terapia via oral, ainda estou dando essas palestras. E mês passado, agora, eu fui convidada para ser palestrante num congresso farmacêutico, que é o congresso da Sobrafo, que é de farmacêuticos da oncologia, né? A maior sociedade que a gente tem hoje no Brasil. Então, Eu te stalkeei lá, eu vi seu Instagram, seu LinkedIn. então foi assim, eu fiquei muito feliz porque foi uma professora minha da pós, na época que eu fiz a pós-graduação, que ela lembrou de mim, ela me segue nas redes sociais e tem acompanhado aí um pouco da minha trajetória. E aí foi onde ela me pediu, né, se eu poderia ser palestrante nesse evento. Então, assim, eu fiquei muito feliz, porque é uma área que eu gosto muito de ensinar, de falar sobre esses assuntos dentro da farmácia. E assim, se a gente for ver num curto período de tempo, né, até novembro para agora, quanta coisa nova e melhor, né, foi acontecendo. E a gente estar disponível e preparada para isso, né? Então, assim, é uma etapa que eu estou muito feliz e estou gostando muito aí de onde a carreira profissional tem me levado. Não, tá vendo? E olha, você falou uma coisa que linkou aqui com o Pharma Academy, o meu propósito, né? Não sou farmacêutico, sou publicitário, trabalho na indústria farmacêutica e estou querendo ter esse projeto, porque é conexão. É conexão, eu não te conhecia. Você veio através de uma pessoa que trabalhou comigo, que também não era tão próxima de mim, mas eu me aproximei dele em um pouco tempo que eu fiquei numa parte da indústria, em uma das casas que eu fiquei. Acho que a minha trajetória mais curta que eu fiquei nessa casa, que foi na União Química. Conheci uma pessoa, acabou indicando você para bater um papo, a gente bateu um papo. Acho que vamos usar essa plataforma para a gente unir, né, quem não tem conhecimento em profundidade,
mas que vai virar muito rápido, como você virou a chave em 5 anos, sair de uma parte acadêmica para já estar dentro de um grande grupo e já virando palestrante. E por que eu falo que eu estava do outro lado aqui, né, da indústria? Farmacêutico tem muito espaço para poder falar. Tem muito espaço. E ser remunerado para poder falar. A indústria não pode trazer alguém para poder falar sem ser remunerado. Tem contrato, tem tudo certinho, olha a sua aula para ver o que você vai falar e traz isso. E você pode falar para outros farmacêuticos, pode falar para alguns médicos de um ponto específico, por exemplo, um device, uma aplicação, como que aplica determinado produto. Né? Que o médico está preocupado com a medicação e o farmacêutico com o efeito colateral e como que ele é aplicado. Né? Se levanta algum bolo, alguma coisa dentro dessa estrutura. E isso é uma forma também de ser remunerado. E a gente depois montando um grupo, acho que meu caminho depois é fazer um WhatsApp, montar outras pessoas trocando essa informação, tem muita vaga, tem muita oportunidade e tem níveis diferentes, né, de profissionais que precisam, a indústria farmacêutica também precisa, e a forma de contato. Vamos usar o LinkedIn, eu falo que o LinkedIn está um LinkedIn, né? Vamos usar para o lado do bem. Eu tenho ali quase 7.000 pessoas que foram me adicionando, eu fui adicionando, todo mundo que chama ali para bater um papo, assim como eu também fui procurar muita gente, sempre fui acolhido. E outras pessoas que não têm tempo, não olho tanto o LinkedIn, tem que olhar o LinkedIn. Vida profissional é LinkedIn. Post da minha vida pessoal está no meu Instagram e ele é fechado. Quem eu quero abrir lá, ali é meu álbum de fotos da família. O LinkedIn tem um outro propósito, eu tento não colocar nada. E não fico postando tanta coisa que é o meu perfil, mas eu abro espaço para trocar ideia, para entender, para ouvir e conectar. Porque tem muita posição que chega para mim, tem muito colega que quer entender um pouco mais. E aqui surgiu um primeiro produto da Pharma Academy, né, que tem 130 seguidores agora, 150 seguidores até o momento, bem novo, um projeto de um mês. Eu estou procrastinando esse projeto há muito tempo e você é a primeira pessoa que a gente está falando. Então, assim, estamos chegando no final, não sei se vai ser a primeira live que estou fazendo, não sei se é uma hora que cai. O que eu queria que você me desse para a gente finalizar essa live aqui, não ficar tão longa também. Quais as dicas que você daria para quem está começando, quem não está estudando ainda, ou quem já está estudando, ou quem já está formado e quer entrar para a parte acadêmica? Que dica que você dá? Bem speech elevator mesmo, 5 minutinhos assim para falar. Eu, de cara, faça isso. Não é que deu certo comigo, pode dar certo com outra pessoa, mas isso é o básico que eu aconselharia. E óbvio, deixa seus contatos. Se você se sentir confortável, deixa aqui, eu vou gravar esses seus contatos, né? Depois eu não vou deixar publicar, vou publicar o vídeo, mas quem assistir até o final vai ter. Depois eu faço um recorte com seu e-mail, seu telefone, para quem quiser te contratar, para quem quiser bater um papo com você e tirar dúvida. Já estou te dando essa oportunidade de, se você quiser, de trocar ideia com quem te adicionar no LinkedIn ou no próprio WhatsApp e você ter essa troca, porque dando aula, aprende muito mais ouvindo do que também só dando conteúdo. A gente se esforça para ter um conteúdo, aprende. Quando a gente passa e começa as perguntas, eu estou tendo uma aula aqui, ó. Tendo uma aula de aprendizado, porque eu não sou farmacêutico, eu trabalho com farmacêutico. E eu estou tendo uma aula. Então me dá as dicas para quem está começando e fique à vontade, se você permitir, deixar os seus contatos aqui para quem quiser te seguir e bater um papo paralelo com você. Claro. Eu acho que, assim, se eu tivesse que dar um resumo, né, de tudo, procurar pessoas, né, seja para poder fazer a sua escolha de graduação, se é isso realmente que você quer, buscar conversar com pessoas que estão na área, isso é muito importante. Para quem está na área já, né, como farmacêutico, e tem essa dúvida, será que é a área que eu quero? Será que eu quero trocar a transição de carreira? Entenda que tudo é possível, né? Eu acho que a gente tem que ter isso em mente, que existem várias possibilidades. Não é cedo demais, não é tarde demais. Entender os nãos, né? Que nem sempre a gente vai levar sim um atrás do outro. Às vezes a gente vai ter momentos onde a gente vai receber esse não, mas que isso não faça a gente desistir se a gente realmente acredita que aquilo é a carreira, que é o que a gente busca. Eu acho que a gente tem que entender o tempo para todas as coisas, né? Então, às vezes a gente está num momento que às vezes não é o melhor momento para transição, para tentar uma nova área dentro da própria empresa para trocar de setor. Então, eu acho que a gente entender esse momento profissional é muito importante. E acho que manter esse networking, né? Como você falou, assim, eu vejo o LinkedIn hoje como uma ferramenta fantástica.
Inclusive, depois que eu dei essa palestra no congresso, várias pessoas vieram me chamar no LinkedIn. Nossa, eu estava lá na sua sala, não deu tempo de falar com você, mas assisti sua palestra, queria saber como que é isso e isso. Então, assim, isso é muito importante, porque são conexões, né? A gente conseguir criar essas conexões é fantástico. E me coloco muito à disposição, porque, como eu falei, eu realmente vou trazer esse lado de ser farmacêutico. Sou muito feliz com o que eu faço, com a minha trajetória profissional. Então, se eu conseguir ajudar pessoas com aquilo que me ajudou e com o que foram as minhas estratégias, como você falou, não é uma regra para todo mundo, mas eu super fico à disposição se eu puder aí fazer um pouquinho, né, na diferença da carreira profissional das pessoas, eu tô super disponível para isso. Qual é no LinkedIn você está como Natália Natália Scarparo. Scarparo mesmo? Scarparo, que é o que está no post do nosso. E aí seu e-mail. Bom, ali as pessoas te conectam por ali, já é um primeiro contato para depois você avançar num bate-papo ou não, né? E meu LinkedIn. Boa, boa. Ah, que legal, que legal. Já vou até tirar um print aqui, ó, e depois eu posto lá também. Mas Boa, boa. então, acho que tem muita coisa para a gente conversar dentro da área farmacêutica, né? E eu espero ter ajudado as pessoas que, né, que assistiram e que vão assistir, e que possa ser uma carreira que inspira, né? Porque eu tenho muito orgulho da carreira e da trajetória, não foi fácil. A gente tem muitas renúncias no caminho, né, para poder escolher aí pela área profissional, mas eu tenho muito orgulho da onde eu cheguei e ainda tenho o desejo de alçar mais voos, né? A gente não pode parar. O segredo Sensacional, é sensacional. Bom, uma pena, tá acabando. Eu tento cumprir uma hora, é a minha primeira live aqui dentro desse produto que eu tô criando. Quem tá aqui, né, a Meire, as outras colegas, Gabriele, que quiser chamar outras colegas para vir para cá, é uma proposta muito boa de a gente começar a divulgar, trazer outras pessoas. Quem se interessar em bater um papo, tiver algum conteúdo de poder apresentar, a gente deixa gravado, depois passa para outras pessoas. Isso aqui vai ser uma engrenagem para a gente se autoajudar. Eu me comprometo, eu estou na indústria farmacêutica, agora não estou na indústria farmacêutica, estou trabalhando nesse projeto. Eu tenho 27 anos dentro da indústria farmacêutica, passei por várias casas e sempre tem oportunidade para quem é farmacêutico trabalhar, e não só nas áreas que o farmacêutico e a farmacêutica acha que tem que trabalhar. Regulatória, né? Você pode vir para o marketing, para o comercial e principalmente como representante e consultor. Representante visitando médicos nas clínicas, consultor trabalhando no hospital e uma da MSL. Sim. Então eu tenho muita vaga que passa, às vezes, eu não gerencio vaga, mas muita gente pede indicação. E eu falei, opa, eu vou montar aqui um contato para a gente ter esse círculo de produção de conteúdo rápida, de aprendizado de uma forma mais orgânica, e vamos entendendo a demanda para também falar assim, por que não trazer pessoas que estão aqui se interessando para vir para um outro caminho, né, no Brasil inteiro, de trazer. Laboratórios estão aqui no Sudeste, nessa região maior, mas tem em todos os lugares do Brasil, o representante tem espaço. Aliás, falta gente para trabalhar como representante e consultor, e MSL, que é aquele consultor mais técnico, que pode inclusive falar de moléculas que ainda não tem registro na Anvisa. Fala somente para médico, tem toda uma... A gente abre depois uma outra live para poder falar sobre isso. Sim. Obrigado por quem está aqui, obrigado por quem conseguiu. Acho que uma hora é longo e ao mesmo tempo pouco tempo para poder falar tudo. Mas queria te agradecer, Natália, também por você ter aberto aí a sua vida, aberto suas dicas, e te parabenizar pela sua trajetória, por sair de uma vida acadêmica que é difícil e rapidamente você já entendeu onde você quer chegar, e conta comigo para o que você precisar. Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. Eu fico à disposição aí. Tendo novas ideias de live, a gente pode ir para a próxima. Sem dúvida. Vamos fazer uns infoprodutos para distribuir. Vamos entender a demanda e a gente acaba fazendo isso. Eu vou tentar, uma vez por mês, trazer sempre colegas novos, que eu tenho bastante colegas no Brasil para poder fazer isso também. Com certeza. Tá bom? Obrigada. Obrigado a todos. Forte abraço. Tchau, tchau.